Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de ler o edital de convocação. Edital 731. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento de Contas da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101, 4 de maio de 2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para o dia 23 de setembro de 2013, às 18 horas, no plenário dessa Câmara. Cito na Rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo de métodos fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2013. Registro e cumpre publicando seu órgão de imprensa oficial do município, fixando ao local público de costume, dando ciência e cópia ao Poder Executivo e aos vereadores. Dado passado estado de reuniões da Câmara Municipal, Barretos, 6 de setembro de 2013, eu, Luiz Humberto Carlos Sarte, secretário FII Digital, presente digital, sobrescrevo. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças e Contas. Tá. Gostaria de passar a palavra ao Adilson para começar a fazer a demonstração. Boa noite. Bem, vamos dar início à nossa audiência, onde a gente traz, então, para esse evento, os valores da execução de receitas e despesas do primeiro quadrimestre, né, de janeiro a agosto. Né. A gente trouxe esses valores de uma forma simplificada, eles compreendem todos os números que passaram pela administração municipal. Ocorre que a gente trouxe de uma forma mais simplificada para que a gente consiga apresentar a matéria, né, não está na forma dos balancetes. Primeiramente, a gente faz uma apresentação, alguns números comparativos com os valores que foram arrecadados e com os valores que foram efetivamente gastos, né? Para que a gente tenha, então, a primeira visão, uma visão financeira, né? Financeiramente de curto prazo. Como é que a gente vê isso? Comparando receita com despesas. Esse é o primeiro cenário que a gente vai demonstrar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro de receitas, né? A gente está mostrando separadamente aqui os valores contabilizados na prefeitura, no SAI e no instituto. Por quê? Porque essa audiência a gente não tem que falar só dos valores da prefeitura, mas sim da administração geral como um todo, né, do município como um todo. Então nós temos um grupo de receita aqui chamado de receita corrente. Essa receita corrente é para manutenção das atividades, dos serviços já implantados pela administração, onde, dentro desse grupo de receitas correntes, nós temos vários subtítulos aqui. O primeiro dele é a receita tributária, que é aquela receita arrecadada pelo município, ela é gerada pelo o tributo predial urbano, territorial urbano, o imposto de renda, ITBI e algumas taxas. Então, para esse grupo de receita tributária, nós temos uma previsão de arrecadação no exercício de 53.672. Nós arrecadamos aqui, a prefeitura arrecadou até o momento 36.515. O SAI, ele arrecadou lá R$500 ali a título de receita tributária, alguma taxa lá que o SAI arrecadou. Então, nós temos aqui um arrecadado da ordem de 68% da meta anual para a receita tributária. Okay? Essa receita tributária ela acontece mais no início do ano, onde você lança o carnê de IPTU, você tem, às vezes, alguma facilidade para pagamento à vista, um desconto. Então, a maior volume de receita tributária ela acontece entre o primeiro e o segundo quadrimestre. Né? Aí nós temos um grupo de receita de contribuições, que nós temos uma previsão ali para o exercício de 11.900.000, né? E que nós arrecadamos aqui na prefeitura 1.598.000 até o momento, e o IPMB é que contabiliza a maior parte das contribuições lá, que é 5.441.000, que são as contribuições decorrentes das contribuições sociais, né? Que são os encargos ali da parte patronal e dos servidores. Aqui também arrecadamos 59% da meta. Nós temos outro grupo chamado Receita Patrimonial, com uma meta de 6.400.000, onde na prefeitura arrecadamos 1.215.000, no SAI 11.020 e no Instituto 24.000. Essa receita patrimonial é onde nós contabilizamos aqui rendimentos de aplicações financeiras, é o principal movimento nessas receitas receita patrimonial. Receitas de serviços, uma meta de 21 milhões, a prefeitura arrecadou 477, o SAEB 12.776,
Vejam aqui que o SAI, a principal arrecadação nele é na receita de serviço, que é onde a gente contabiliza, né, as contas de água, de esgoto, a gente contabiliza nesse grupo de receita de serviços lá para o SAI. Transferências correntes, nós temos uma meta anual de 210 milhões, arrecadamos 134 milhões, arrecadamos 64% da meta anual. Essas contribuições correntes ali é onde entra aquelas transferências que vêm do governo federal, do governo estadual, o FPM, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, nós contabilizamos dentro dessa categoria transferências correntes. Nós temos um grupo aqui chamado Outras Receitas Correntes, nós temos uma meta de 31 milhões, na Prefeitura foi arrecadado 11 milhões 559, no SAI 2 milhões 665 e no Instituto 2 milhões 889, que deu uma média de 55%. Essas outras receitas correntes é onde nós contabilizamos ali principalmente a receita de dívida ativa, né? É aquela receita que ela foi tributária num determinado exercício, ela foi lançada aqui, que seria predial, territorial, não recebo ela dentro do ano, no ano seguinte eu posso recebê-la como outras receitas correntes. Então aquela movimentação lá do Poder Executivo para arrecadar dívida ativa, todo aquele trabalho que foi feito, ele está sendo representado nesses 11 milhões aqui. Não estou dizendo que integralmente, mas grande parte dele está representado dentro desses 11 milhões 559. Aí nós temos uma receita corrente intra-orçamentária, que é um valor de 10 milhões 909. Essa receita intra-orçamentária é uma receita lá do Instituto de Previdência. Aqui está a parte, receita de contribuições, 5 milhões e 400, aqui está a parte contribuição dos servidores ao regime próprio de Previdência. Aqui, os 10 milhões 909 é a parte patronal. Então, parte servidores e parte patronal, né? Podem ver que são receitas do Instituto de Previdência. Aqui, ó, 10 milhões 909. 10 milhões 909. Que a gente contabiliza como transferência intra-orçamentária, você pode ver que ele está aqui na coluna do IPMB. Vejam só que durante nos 2 primeiros quadrimestres, nós tivemos uma receita de transferências de capital, nós tínhamos uma previsão de 8 milhões, e nós arrecadamos 6 milhões 245 de transferência de capital, que são recursos que vieram através de convênios federais ou estadual, né? Convênio federal e estadual para execução de obras, que foi 78% da meta. Aí nós temos uma receita bruta, vamos falar aqui em termos de realizado, uma receita bruta de 227 milhões 215 no primeiro quadrimestre. Nós descontamos a contribuição ao Fundeb, né, que é aquela retenção que é feita ao Fundeb. Então sobrou nos caixas do município uma receita de 211 milhões 776. Esse foi o que sobrou, foi arrecadado nos cofres do município nos 2 primeiros quadrimestres. 177 na Prefeitura, 15 no SAI, e 19 no Instituto de Previdência, que resulta aqui em 211 milhões. Adilson, a menor porcentagem é na receita patrimonial. O que se deve a isso? Aos 20% ali, todo o resto é 64%. Na receita patrimonial só está 20%. É que essa receita patrimonial, ela é basicamente rendimento de aplicações financeiras, tá? Então a prefeitura até que isso depende se um saldo de convênio não aplicado, uma disponibilidade de recurso próprio não aplicado. No caso do Instituto de Previdência, ele tem um rendimento baixo, porque o Instituto de Previdência ele faz aplicações a longo prazo, né? Ele só contabiliza o resultado vencido, ele aplica lá por 60, 90, até dependendo do título, por 6 meses. Então, ele só contabiliza na hora que dá aquele período contratado para aplicação. Mas a receita patrimonial ele é basicamente rendimento de aplicações financeiras. Ok? Já que você falou do Instituto de Previdência, foi nos informado aí, informalmente por um dos vereadores que só 10% foi arrecadado nos últimos 8 anos do Instituto de Previdência. Como é hoje a situação? Está sendo repassado todos os valores, tanto patrimoniais quanto de funcionários, patronais? Estão em dias, é isso, né, Milton? Os valores estão em dia. Inclusive os parcelamentos, né, que foram feitos... O parcelamento está pago até dezembro. Não está, Milton?
Ok. Parte de receita, tudo bem? Podemos avançar. Bom, aqui, pessoal, a gente vai mostrar as despesas. Então, nós tivemos lá um valor arrecadado de 200... Volta lá um minutinho para mim. Um valor arrecadado de 211.776. Aqui, como é que foram feitas as despesas? A primeira, nós vamos demonstrar despesa por 2 cenários aqui. Despesas empenhadas e depois as despesas liquidadas. Pela despesa empenhada, o que é a despesa empenhada? Aquela despesa, são os contratos gerados, os contratos e os compromissos que o município gerou no exercício de 2012. Tá? Não significa que essa despesa está efetivada, que ela foi realizada. Então, despesa empenhada é uma despesa contratada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a prefeitura, ela teve, com pessoal e encargos sociais, a sua folha de pagamentos e os reflexos dela, de janeiro a agosto, 77.038. Com juros e encargos da dívida, 728 mil. Com outras despesas correntes, 90.385. Com investimentos, 15.153. Com inversões financeiras, 983 mil. E com amortização da dívida, 4.614. Então, somente a prefeitura contratou de despesa, contabilizou de despesa 188 milhões de reais. A Câmara, para folha e encargos, 3.782, outras despesas correntes, 1.246, investimento, 46 mil, o SAI, com a folha de pagamento, 7.592, despesas correntes, que é despesa para custeio, para manutenção da máquina, 7.400.000, com investimentos, 2.281.000. O Instituto de Previdência pagou de benefícios e mais a sua folha de pagamento, 14.556.000, uma despesa corrente de 361 mil e investimento de 2.745. Então, este vermelho ou azul, esse resultado apresentado aqui, a gente não está vendo isso, mas ele compara a despesa empenhada com o que cada uma das partes efetivamente arrecadou, tá certo? Então, aqui o que nós temos? Que quando a gente pega aqui a prefeitura, se a gente verificar o que a prefeitura arrecadou com o que ela empenhou, ela vai ter um déficit, um orçamentário aqui de 11.844.000. Por quê? Porque ela está mostrando a receita até agosto, mas ela contratou despesas, compromissos que vai até dezembro. Por isso que essa conta, esse primeiro resultado pela despesa empenhada, fica no vermelho. A Câmara, como não tem receita, ela fica prejudicado aqui esse resultado. O SAI, ele está num déficit orçamentário de 1.844.000 pela despesa empenhada, e o Instituto está com saldo positivo de 4.354.000. Então, se a gente fosse analisar o resultado orçamentário, o resultado de curto prazo, pela despesa orçamentária, nós teríamos um déficit aqui de 14.410.000. Mas isso, por quê? Ele está considerando despesa até dezembro e receita até agosto. Tá? Então, vamos verificar um outro cenário agora, que é o próximo slide, onde ele compara ali as receitas com as despesas, aquelas que nós chamamos de as despesas liquidadas. Bom, a gente já disse lá que a despesa empenhada é uma despesa contratada. E a despesa liquidada é aquela que efetivamente já aconteceu. Já contratou, já recebeu o bem, já recebeu o serviço, não tem mais como voltar, ser revertida a situação. Então, no caso aqui da prefeitura, quando eu comparo lá o valor que a prefeitura recebeu com o que ela efetivamente liquidou, eu passo a ter um superávit de 13.900.000. Quer dizer, a receita dela, a receita da prefeitura... 211. Então, quando a gente compara, naquele primeiro slide lá, quando a gente verificou a receita só da prefeitura, ela foi de 177.058.463, só da prefeitura, 177? Paulo. 177.058.463. Okay. Quando eu comparo com 163, 155 e 100, que é o que eu efetivamente liquidei, então eu passo a ter um superávit aqui de 13.903.000. Ok? Da mesma forma, bom, a Câmara não tem receita, Aqui o SAI, da mesma forma, quando eu comparo lá, a receita do SAI, quanto foi lá? 15.443.317. E comparo aqui com os 14.888.000 que ela liquidou até agora, então eu passo a ter um
superávit de 554 milhões e 760. Não, Mil. 554.760. E quando eu verifico lá a movimentação do Instituto, que ele arrecadou 19.274.790, e comparo com a despesa dele de 14.916, a gente verifica que ele teve lá um superávit de 4.358. Então vejam que quando a gente compara, porque para a questão de resultado fiscal, né, da lei de responsabilidade fiscal, tal, que é quem nos trouxe aqui, que é essa lei de responsabilidade fiscal. Que, então, qual o critério de despesa que eu utilizo? É a despesa liquidada. Então, pela despesa liquidada, a gente verifica que o município ele teve, nesses 2 primeiros quadrimestres, um superávit da ordem de 14.082. Ok? Adilson, posso fazer uma pergunta? Na hora que você disse dívida amortizadas, porque é notório que a prefeitura, o prefeito, assumiu com uma certa valor de dívida, uma dívida alta. Mas ali só fala em 4 milhões. Onde está essa dívida no balanço? Eu sei que ele pagou muito mais. Por enquanto aqui, Paulo, vamos ver. Você entendeu a minha pergunta disso? Vamos verificar aqui. 4 milhões. Então, mas isso aqui, Paulo, esses 4.384 foram dívidas que foram empenhadas e amortizadas. A maior parte da dívida que foi paga por essa administração foi dívida paga como restos a pagar, o chamado resto a pagar. O resto a pagar ele não está nesse contexto aqui desse demonstrativo. A gente vai ver daqui a pouco um outro relatório que mostra o quanto que ele amortizou de restos a pagar. Aí são aqueles valores, aqueles estoques de dívida que ficaram em 2012 que foram pagos esse ano, porque aqui a gente está num padrão de quadro que a gente mostra que arrecadou receitas e despesas que são da competência de 2013. A gente não está falando assim, olha, eu posso ter pago. Essa amortização de dívidas são dívidas fundadas lá com o Instituto de Previdência, o INSS, que veio do ano anterior, mas que foram empenhadas e CPFL, foram empenhadas e liquidadas nesse ano. Tá, então, vamos dizer assim, num linguajar popular, foram arrecadados 177 milhões e teve uma despesa liquidada paga de 163 milhões. Fala-se em 13, 14 milhões. Você diz assim, você pode dizer que foi uma despesa... Ela não pagou o aporte, porque está esperando um acordo com o Ministério da Previdência. De certo também o valor desse aporte está inserido aqui, porque de uma hora para outra pode acontecer de aceitar a negociação com a Previdência e ter que fazer o pagamento desse aporte. O aporte ele não está aqui. Não foi pago. Porque não foi aprovado ainda pelo Ministério a outra pactuação, né? Por isso, porque talvez vai pensar, tem 14 milhões. Na verdade, tem algumas coisas pendentes ainda que pode sair o pagamento de uma hora para outra, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, esse gráfico aqui, pessoal, eu vou passar ele bem rapidinho, que mais ou menos ele demonstra os mesmos valores que nós vimos nos slides anteriores. Aqui é um gráfico somente da Prefeitura. Que veja assim, aqui mostra, então, ratifica que a Prefeitura orçamentariamente arrecadou 170 milhões, empenhou 163, né? Ela fez uma transferência financeira à Câmara de 5.453, né? E nós temos aqui, Paulo, veja só, o pagamento de restos a pagar. A Prefeitura, então, ela pagou, somente a Prefeitura pagou em 2013 dívidas da administração anterior, o chamado resto a pagar, 20.351. Okay? Essa aí é a dívida, agora entendi. A amortização seria a dívida fundada, a longo prazo. E aqueles 4 milhões são parcelas. Mostra aí, tem um demonstrativo, tanto que foi pago da dívida do ano passado. Isso, exatamente. Okay. Exatamente. Tá? 20 milhões? 20 milhões. Ok? Esse é o valor. A Prefeitura, a administração, aqui ele tem a despesa a pagar do exercício, né? Tudo que está empenhado a pagar do exercício, liquidado ou não, 18.321. E aqui nós temos o saldo financeiro que a administração, em 31/12
de 2012. Né? Essa administração recebeu a prefeitura com saldo total, né? Saldo vinculado de 28.049 e no final do segundo quadrimestre nós temos lá um saldo financeiro de 38.265. Ok? Mas no final do mês de agosto tinha uma folha de pagamento que já estava empenhado, que estava aqui, né, liquidado para pagar, mas o saldo do boletim lá era 18.265. Okay? A Câmara, ela recebeu a transferência lá da Prefeitura de 5.453.000, ela já executou, desses 5 milhões que ela recebeu, ela já gastou, liquidou, né, 4.733.000, e aqui ela tem depósito de diversas origens, são as consignações que se faz, né, imposto de renda, os descontos que ela desconta em folha de pagamento e repassa para terceiro. A Câmara, ela vem então com saldo financeiro, saldo do exercício anterior zerado, e ela encerrou agosto com um caixa de 732.341. Aqui é o SAI. Então, o SAI arrecadou 15.433.000, né? Executou de despesa 14.888.000. A Câmara pagou 537.000 de resto a pagar. Né? Ela está com contas a pagar lá de 1.492.000, né? Entre empenhados, processados e não processados. O SAI, ele encerrou 2012 com um saldo de 1.715.000 e hoje, quando eu digo no encerramento de agosto, o SAI tinha em suas contas bancárias 2.713.000. Instituto de Previdência, da mesma maneira, arrecadou 19.274, liquidou 14.916, ele não tem restos a pagar, né? E ele veio com saldo do exercício anterior de 44.378.000, e ele tem um saldo atual bancário de 45.265.000. E aqui, pessoal, é um quadro de dívidas, né? Do endividamento, Paulo, agora a dívida fundada, aquela dívida de longo prazo que ela estava negociada e que nós estamos pagando aos poucos aí. Bom, o que nós temos aqui? Uma dívida com INSS, que lá no exercício anterior ela era de R$906.000. Nós já fizemos uma amortização nesse ano de 312 e uma correção e um juros de 264. É uma dívida aí que ela tem, a gente paga e ela continua aumentando. Não sei, né, precisaria rever a forma de correção dessa dívida. 264. Aí nós temos o Instituto de Previdência, né, o IPMB Parcelamentos, ele veio com o saldo anterior lá de 66 milhões, né? Em função daquele parcelamento em 240 parcelas, houve um cancelamento de 66 milhões e uma reinscrição de 53, né, que nós autorizamos um parcelamento em 240 parcelas, né? Desse total, desses parcelamentos, nós já pagamos até agosto 2.250.000 e além do principal de 2.250, pagamos 84.499 de juros. Então, o saldo no final de agosto, o saldo da Prefeitura com o Instituto de Previdência decorrente de parcelamentos era de 51.141.000. Diminuiu. Diminuiu, então hoje o saldo total, né, de todos, porque juntou, né, cancelou-se todos aqueles vários parcelamentos que tinha e fez um único parcelamento em 240 parcelas. Aumentou e diminuiu, doutora Paula. Bom, aqui nós temos a questão do aporte financeiro, né? Em função da lei 4.858, que foi publicado no dia 29 de agosto de 2013, portanto, dentro desse quadrimestre ainda, onde nós tínhamos aquele valor de 304.517.000, essa lei 4.858, ela revogou os anexos da lei 4510 que criava. Quando nós contabilizamos esse aporte financeiro, porque nós tínhamos a lei 4.510, ela dizia claramente qual era o saldo da dívida que a prefeitura estava assumindo lá. Então nós tínhamos informações claras, contábeis, para poder contabilizar essa dívida. Já a lei 4.858,
ela trouxe esse endividamento em termos de percentuais, né? Então a prefeitura vai pagar mensalmente, em cima da folha de ativos, um percentual que para o ano de 2013 e 2014 vai corresponder a 5%, vai passar mais 1% a título de despesa administrativa. Essa lei trouxe para o município algumas obrigações, como auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, auxílio-reclusão, despesas que eram mantidas lá pelo Instituto. Essa lei trouxe essa obrigação para que o Executivo assuma isso, né? Então, é um critério assim, de despesa que não vai ser mais uma dívida fundada da administração. Mensalmente, o pessoal do Instituto vai fazer o cálculo de quanto que a Prefeitura tem que pagar, que o SAI tem que pagar, e a Prefeitura vai fazer esse desembolso, essa transferência mensalmente. Em função disso, né, nós tiramos esse valor da dívida fundada e isso vai passar a ser mais uma despesa corrente do município, que todo mês lá a contabilidade, a hora que receber a planilha do Instituto, vai fazer o empenhamento e vai fazer o pagamento na sua competência. Okay? Por isso que nós baixamos isso aqui do saldo. Né? Não é que a Prefeitura não vai pagar, o Instituto não vai receber, mas vai receber de várias outras maneiras que impossibilita manter esse número ali. Aí Só uma pergunta. Pois não. A lei é aprovada, a pessoa vai afasta por motivo de auxílio doença e a prefeitura que vai, o Instituto paga e depois a prefeitura reembolsa. Exatamente. E para a prefeitura não tem impacto no financeiro porque ali já está previsto o pagamento do salário da pessoa, não é isso, meu tio? Pelo que a lei está expondo aqui, Paulo, na realidade o que vai acontecer, que nós estávamos comentando, o Adilson, né, Adilson, antes de a gente vir aqui, tudo interpreta que é o seguinte, a lei, por exemplo, o cara está afastado do Instituto, Previdência é o Instituto que bancava, o Instituto vai fazer o que agora? Vai mandar a conta para a prefeitura reembolsar eles, entendeu? Então, isso na realidade, o Instituto de Previdência, no caso, essa lei entrou em vigor com esse anexo, né, que a prefeitura na realidade vai ter que repassar. E já está acontecendo isso? É porque ela é de agora, né? É competência setembro. A partir da competência setembro já se aplica isso. Porque não fechou o Ministério, né? O Ministério da Previdência está alterando a legislação previdenciária de forma que todos os municípios venham assumir esses tipos os benefícios, auxílio-doença, maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. O Ministério da Previdência não é nem iniciativa nossa isso aqui, já é uma tendência do Ministério da Previdência, de forma que o Executivo assuma esse tipo de despesa. Porque quem financia o Instituto de Previdência, de qualquer maneira, é a Prefeitura e são os seus segurados. De uma maneira ou de outra, isso tem que ser pago. Então, a Prefeitura, na medida que a Prefeitura assume diretamente essas despesas, fica o percentual da contribuição acaba ficando menor, o aporte acaba sendo melhor, porque se houver qualquer rombo na Previdência, de qualquer maneira, é o Instituto, o Executivo que tem que cobrir. Né? Então, é uma forma assim de... E para com essa injustiça, a pessoa vai lá, se afasta, ela está ganhando lá seus R$ 1.200, R$ 1.300, o Instituto dá um auxílio doença para ela o piso, o mínimo possível. É a hora que a pessoa mais precisa. Não é que está inserida aí. Ele vai mandar a conta, mas hoje a prefeitura pode pagar, porque não tem impacto financeiro. Ela já ia receber o salário dela. Mas Paulo, para que a pessoa receba o salário igual, o prefeito tem que mandar uma lei alterando nossos cálculos. Tem que mandar. É O que está sendo solicitado faz tempo. Né? Ok, então aqueles 304 milhões ele foi substituído pela lei 4.858, né? Em todas as alterações da lei 4.858. Bem, aí nós temos então um outro endividamento de longo prazo com a CPFL, né? Onde a gente veio com um saldo anterior de 7.493. Houve uma renegociação em 2013, onde se cancelou o saldo da dívida que tinha naquele momento. Houve uma reinscrição, um reparcelamento com a CPFL, e dessa dívida, né, já foram pagos 2.098, e onde existe um saldo ainda de 8.341 junto à CPFL. Saldo de 8 milhões? Se pagou 2? Não, é que nós vínhamos já vinha com um saldo de 7.400 aqui. Já vinha com saldo... mas não cancelou tudo. Cancelou foi uma dívida só, não foi isso, Milton?
Foi cancelado um parcelamento, foi repactuado uma série de coisas que estavam em abertos lá, como, acho que inclusive como resto a pagar, não foi isso? E nós temos hoje um saldo de 8.341.000. Você está com o seu quadro de dívida fundada aí, é isso mesmo, não é isso? Ô, Nilton, mas tinha um saldo anterior de 7 milhões, daí renegociou para 4 milhões, pagou 2 milhões, cancelou 1.300.000, de repente a dívida é 8? Mas não repactuou, nesses 4 milhões, não entrou os 7 milhões e 400 da dívida anterior. Teve uma correção do parcelamento, né? Não, nós estamos falando da CPFL, não é isso? Pagou tudo os 4 anos de CPI, ainda sobra os 4 anos. Não pagou nada, a dívida está maior. Gente, não tem lógica. Fazendo eliminação pública e ia direto ao CPFL. Não tem lógica. Nós temos 2 parcelamentos com a CPFL. Nós temos um parcelamento antigo, que ali está somado 2 linhas. Nós temos um parcelamento antigo que tem a seguinte situação aqui, olha. É isso, né, Miltinho? Não, nós temos três parcelamentos com a CPFL lá. Nós temos um de 81 parcelas, que veio do exercício anterior com saldo de 6.094.000. 6.094.754. Nós temos, esse é um primeiro, de 81 parcelas no total. Nós temos um outro parcelamento que veio do exercício anterior também, que ele veio com saldo do ano passado de 1.398.976. Tá? Esse 1.398.976 é esse o que ele foi cancelado. Ok? Vamos ver. Tá. Aí, bom, então, ok. Desse parcelamento que veio do ano passado de 6 milhões, nós fizemos esse ano, que na verdade, assim, quando a gente chamou, a administração chamou lá em janeiro a CPFL para fazer um parcelamento, que foi feito um parcelamento lá de 1.380.001,32. Esse é um parcelamento novo, ok? Que foi feito este ano. Bom, acontece que quando nós chamamos lá a CPFL para negociar esse ano, aquele parcelamento antigo, que eu falei lá de 6.094.000, a CPFL revendo lá o contrato, a prefeitura não vinha atualizando o saldo desse parcelamento. Nós temos tudo isso detalhado aqui. Então, no momento que nós pactuamos esse novo parcelamento em janeiro, a CPFL falou, olha, você tem contabilizado um saldo de 6.094, só que, na verdade, tem uma correção ali de 2.664.000 que você não está considerando. Então, o que nós temos? Nós temos que esse parcelamento de 6.094.000, a parte daquele 2 milhões, aqueles 4.344.000 lá, vamos ver se eu vou conseguir ser mais claro. Aquele parcelamento, aquele inscrição de 4.344.000, na verdade, ali dentro, 2.664.000 é correção, é atualização de um parcelamento antigo. E aí tem mais. Aí tem mais 1.328.568, que é o novo parcelamento, 1.328.568, que é o parcelamento novo que essa administração fez. Então, daquela inscrição ali, daquela inscrição ali, o que é parcelamento novo deste ano, firmado esse ano? 1.328. E 1.380.000 também, você já tinha falado, não é? São 2 novos da nova administração? Milton, você tinha falado 6 milhões da anterior, 1.398.000 da anterior. Esse 1.398.000 cancelou. Esse cancelou. Daí você falou de 1.380.000 da atual. Então, esse 1.380.000 é o que foi, não é? Esse aqui, 1.328.000 é que foi o novo parcelamento. Confere. E esse 1.380.000 que você tinha falado antes da atual administração? Eu peço uma retificação. Esse valor de 1.380.001 refere-se ao IPMB, não tem nada a ver com o CPFL.
Então, veja só, então o parcelamento de 2013 foi de 1.328.568, esse foi o novo. Certo? Nós tínhamos um parcelamento que vinha do ano passado de 1.398.976, que esse foi cancelado. Tá? E nós tínhamos um outro parcelamento que veio do ano passado de 6.094.754, que esse parcelamento nós estávamos lá com o saldo desatualizado. A CPFL nos apresentou lá, baseado em contrato, uma reavaliação, uma correção desse contrato de 2.664. Então, esse valor de 6.900.000, então o saldo de 6.964, 6.094.754, ele teve mais 2.664.559 de correção e uma amortização de 1.470.000, que é o que nós estamos pagando agora. Então tem que somar, porque ele está 7 milhões, depois 4 milhões, então ficou, na verdade, então, o saldo era 6 milhões... 0,94, 754,91. Certo. Anterior. E somou 2 milhões. Somou esses 6 milhões, o CONSET ele está somado com 1.398.976, que é aquele que foi cancelado. Nós podemos até disponibilizar depois essa planilha mais detalhada aqui desses valores que nós estamos... É porque não tem lógica. Na verdade, mas na verdade ali, Paulo, o que pesou naqueles 4.344.000, ali, na verdade, a inscrição não é inscrição para uma dívida nova, é uma correção de uma dívida antiga, dos 6.094, que foi corrigido com mais 2.664.000. Então deveria ser 2 milhões lá, e não 4 milhões. Aonde? Ali na inscrição? Então, mas aí tem 2.664.000, que é da correção. Não, mas é que ali está a inscrição da dívida de 1.328.000, os 4 ali, o que é os 4 ali? É 1.328.568 da confissão da dívida desse ano, mais 2.664, que é a correção de dívida antiga. Certo? Aí 1.398 que foi cancelado e 2.098 é a soma do 1.470.000 da dívida antiga que nós pagamos e mais 276 da dívida que foi parcelada esse ano, nós pagamos 276. Então, o correto é aquele mesmo. A gente deve em agosto para a CPFL 8.341.000. No exercício, essa administração assumiu o exercício com uma dívida lá com a Bom Tour Turismo, que ela foi amortizada, o saldo está zerado. Ali tem uma dívida do SAI, com aquele 150 mil é o SAI que deve para a Prefeitura, não é isso? A Prefeitura deve para o SAI 150.434. Aí nós temos uma dívida ali de precatórios judiciais, né? Que a gente veio lá do ano passado 14.072.000, nós já pagamos de precatório esse ano 2.853.000, fizemos uma inscrição de um precatório novo que chegou de 1.073.000. Então hoje o município deve de precatório 12.292.000, que nós estamos amortizando isso na forma lá da emenda 62, lá, que alterou o artigo 100 da Constituição. Nós temos um parcelamento com o PASEP, que ele era de 848, nós já amortizamos 49.000, teve uma correção de 12, temos um saldo ali de 811. Em Gebras, a Prefeitura tem uma dívida com essa empresa de R$541.000, que não foi pago nada, que está ainda... Capem Seguradora também, 406.300, e também havia uma dívida lá com essa Viasa, né, e foi de 299.000, que foi pago agora nos 2 primeiros quadrimestres. Ok? Que dívida é essa? Com a Viasa? Eu sei que faz bastante tempo que isso estava em aberto lá, não me lembro exatamente o processo.
Então, o importante aqui, pessoal, é que a gente encerrou aqui esse quadro, desconsiderando aquela questão do aporte, nós encerramos aqui o endividamento, né, do município de longo prazo da ordem de 74.554.000, né? Então, é que nós, aqui no anterior, nós teríamos que tirar esses 304 milhões aqui. Nós começamos com, se você tirar desses 395, tirar os 304 milhões, nós começamos com a ordem de 95 milhões de arredondado. Né, arredondando. Caiu para 70. Ele caiu para 74. Exatamente. Importante que a administração está mantendo, né, todos esses compromissos, eles estão sendo honrados, né, no seu vencimento, na sua, né, na sua exigibilidade, vamos dizer assim. Gente, alguma dúvida aí que a gente possa melhorar, esclarecer? Pode tocar. A gente traz alguns quadros agora de apresentação de índices, né, porque, como eu disse lá inicialmente, a audiência era com foco de receitas e despesas e endividamentos, né, foi o que a gente acabou de mostrar. Agora a gente mostra como está, a gente demonstra como é que está a aplicação. O primeiro índice que a gente vai falar um pouquinho é do ensino, né. Então, o ensino, nós sabemos que o município ele tem uma obrigatoriedade de aplicar no mínimo 25% das receitas de impostos e transferências de impostos, tudo aquilo que o município arrecada tem que aplicar, destinar 25% para a educação. Então, nós temos aqui que nos 2 primeiros quadrimestres, a nossa receita de impostos e transferência de impostos foi da ordem de 118.638.000, que uma aplicação mínima de 25%, exigiria uma destinação de 29.659.000 para o ensino. Okay? Então, isso é o que está reservado, né, financeiramente para ser aplicado no exercício. Como é que se deu a efetiva aplicação? Com relação à despesa empenhada, nós aplicamos 13.107.000, o valor retido no Fundeb conta com a aplicação, então nós aplicamos 28.546.000, que isso dá um índice de 24,06 no ensino, pela despesa empenhada. Pela despesa liquidada, nós liquidamos de despesa na educação de recursos próprios 11.473.000, mais o valor retido com o Fundeb, deu um valor de 26.912.000, correspondendo a 22,68%. E pela despesa paga, pelo mesmo critério, 25.401.000, correspondendo a 21,41% de aplicação na educação. Adilson, e qual o quadro que é a obrigação? É o primeiro, o segundo ou o terceiro de 25%? É o terceiro. Que está 21%. Isso. É o terceiro. A despesa é assim, o Tribunal de Contas, eu tenho até 31 de janeiro para chegar pela despesa paga em 21,41, né? Então, assim, a apuração do tribunal é pela despesa efetivamente paga. Então, tudo isso que está efetivamente empenhado, ele obrigatoriamente vai ter que passar pelo processo liquidado e pelo processo pago, né? O que acontece? Por que nós estamos com índices um pouco inferiores ao limite? Porque nós sabemos que, no mês de dezembro, nós temos toda a folha de 13º para ser pago. Né? Nós temos a demissão, o acerto, o ajuste de professores, né? As rescisões dos professores seletistas, que nós estamos medindo isso muito bem, e nós sabemos que com todas essas despesas que nós sabemos que elas é certa que vai ocorrer, nós vamos fechar o dezembro, né, com os 25%. Eu falei com você com referência a um comparativo do ano passado, então fica registrado aí, se você puder me passar, até esse quadro, a receita tributária, aquilo que entrou o ano passado, nesses 2 quadrimestres, e também com esse quadro referente ao ano passado. Quadro do ensino, você quadro do ensino. Você quer ver nesse mesmo período? A receita tributária dos 2 quadrimestres, a questão dos percentuais desse segundo quadrimestre também. Ok, eu te passo. Você pode me passar, né? Então, pessoal, a gente está tranquilo lá porque existe todo um planejamento de despesas que já são líquidas e certas até o final do ano, que vai fazer com que nós fechemos o exercício dentro dos índices constitucionais, ok? Próximo quadro é o quadro do Fundeb, né? O Fundeb é uma despesa também, uma receita e uma despesa vinculada à educação também, ok? Com relação ao Fundeb, nós recebemos até agosto 29.929.000, né?
Com relação ao Fundeb, eu tenho que destinar do valor arrecadado no mínimo 60% para pagamento dos profissionais do magistério, para professores, e de todo o recurso recebido eu tenho que aplicar no mínimo 95% desses recursos dentro do exercício em que ingressa a receita, né? Então, o que nós temos aqui? Olha, dos 29, para verificar os 17 milhões, que seria o profissional do magistério, onde pede uma aplicação de 17 milhões para a folha de pagamento dos professores, nós empenhamos 24, liquidamos 24 e pagamos 21. 21 milhões, que tem um encargo aqui de que não foi pago. Então, veja só que, com relação aos 60% do magistério, nós estamos atendendo, que nós estamos aplicando ali, a gente verifica que está acima dos 60%, e com relação ao 95%, a gente verifica aqui que pela despesa empenhada, nós já empenhamos 101% do que veio, 101,42%, e só pela despesa paga que está aquém dos 95%. Então, mas se a despesa está liquidada em 100%, nós vamos pagar e vamos atingir também uma aplicação mínima de 95%. Ok? Então, aqui, com relação ao Fundeb, a gente vê atendido a questão dos 60%, porque nós investimos isso nos profissionais do magistério, e também aplicamos acima dos 95% dos recursos recebidos no exercício. Com relação ao gasto com a saúde, nós temos uma base de cálculo também, que é a nossa receita de impostos e transferência de impostos, né? Só que no caso da saúde, a aplicação mínima são os 15%, então nós teríamos uma aplicação mínima de 17.795.000, e a gente verifica a seguinte aplicação. Na verdade, né, o município aplicou em saúde, a gente aplicou, vamos falar aqui pela despesa liquidada, 46.491.000, né? Só que desses 46 milhões, 24.561.000 foram recursos oriundos, né, do governo federal, né, de repasses, e foram aplicados com recurso próprio 21.929.000. Então, nós temos aqui que a despesa com a saúde, pelo critério da despesa empenhada, nós temos uma aplicação de 21,21%, pela despesa liquidada, 18,48%, e pela despesa efetivamente paga, 16,41%. Então, qualquer que seja o critério da despesa utilizado, a gente vai verificar que ficou acima do percentual mínimo determinado pela Constituição. Adilson, nesse valor está incorporado algum repasse para a Santa Casa? Sim, está. O que já está empenhado, liquidado, já está considerado aqui dentro. Ele entra como, inclusive, aqui como recursos próprios, aqui nos 25 milhões pela empenhada, 21, ele está considerado aqui. Está assim. Ele vai como subvenção empenhado lá na Secretaria Municipal de Saúde. E, por último, nós temos aqui a questão da despesa com pessoal, né, onde, para a gente poder ter um comparativo, a gente mostra o critério de como está a aplicação. Então, a base para a aplicação da despesa com pessoal é a receita corrente líquida, onde nós tínhamos, no encerramento de 2012, uma receita corrente líquida de 273.108.000. Aqui, para o segundo quadrimestre, ela foi para 286.233. Isso é receita, tá, pessoal? Aí, o que nós temos como efetivamente folha de pagamento. A folha de pagamento, quando a gente demonstra a folha de pagamento, despesa líquida com pessoal, que lá no exercício anterior, ou seja, 31/12, era da ordem de 114.544.000, e agora, no segundo quadrimestre, ela foi para 131.248.000. Então, algumas orientações, alguns comentários sobre essa questão da aplicação com despesas com pessoal. Então, vamos falar aqui do nosso período, do segundo quadrimestre. Então, nós temos 286 milhões de receita corrente líquida. Eu tenho um limite, o executivo tem um limite para gastar, que é 54% dos 286 milhões. Então, eu tenho um teto máximo com folha de pagamento, que seria de 154.566.000. Existe uma faixa de alerta, que a gente chama de limite prudencial, que seria quando a despesa do município chegar em 51,30%, né, do percentual, ou seja, em valores em 146 milhões, o prefeito tem que tomar tem que ficar atento, ele não pode mais aumentar a despesa, para aumentar a despesa de um lado ele tem que diminuir do outro, tal, que são esses os nossos limites. E qual é a nossa faixa? Então, onde nós estamos?
nós estamos com o valor de 131.248.000, correspondendo a 45,85% da nossa receita corrente líquida. Então, a gente está abaixo do limite máximo e abaixo ainda do limite que a gente chama de limite prudencial. Então, ela está dentro de uma normalidade, né, os valores e o percentual da folha de pagamento. Ok? E esse era os nossos, esse da despesa com o pessoal foi o nosso último slide. Ok? A gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Gostaria de agradecer os vereadores presentes, doutor Otávio, Paula Lemos, Paulo Corrêa, o Miltim, que está representando a prefeitura, a você, Adilson, e a imprensa local representada pelo Renato. Nosso agradecimento e dou encerrado a sessão. Daí você acaba de acompanhar mais uma audiência pública aqui na Câmara, hoje para